Olá pessoal, eu sou a Jennifer e esse é o canal Em Debate, Gênero e Relações Internacionais. E hoje a gente vai continuar a falar sobre política externa brasileira no contexto ambiental. Espero que vocês tenham gostado do vídeo anterior, que também era sobre esse assunto, então não se esqueçam de se inscrever no canal e dar o seu like. Então, gente, falar sobre política externa brasileira é sempre importante a gente dar uma contextualizada com cada governo. Política externa, na verdade, a gente analisa se há continuidades ou rupturas. E que normalmente a gente observa, né, que política externa ela é normalmente muito caracterizada por continuidade, porque ela trata sobre assuntos, né, significa os interesses nacionais, ou seja, que levam um tempo, né, para você trazer, né, nessa agenda de política internacional. Então, quando a gente fala sobre, né, política externa, a gente sempre está muito preocupado em verificar, né, se está acontecendo continuidade ou ruptura, mas que normalmente, né, tem, né, boa parte das agendas acontece mais continuidade do que ruptura, normalmente, né. A gente vai trabalhar agora, né, a partir aí do governo Lula, né, e falar o que se teve de importante nesse momento. No governo Lula, que começa em 2003 e vai até 2010, ou seja, caracterizado por 2 mandatos, uma das coisas importantes a falar é a redução do desmatamento da Amazônia. Por que esse desmatamento? A partir daquelas tecnologias, daquele sistema, o CIVAM, o CIPAM, que foi inaugurado no final do mandato do FHC em 2002, e que a partir dessas tecnologias com radares, sensores e todo, né, um conjunto de computadores para auxiliar, né, a partir de satélites para, né, saber exatamente aonde estava acontecendo de repente, né, uma queimada ou algum lugar que está sendo feito corte, né, das florestas. Então, a partir dos radares, já consegui verificar e rapidamente, através com o auxílio das forças aéreas brasileiras, ir lá rapidamente no local para tentar impedir, né, ou resolver aquele problema. Então, esse é o momento onde há uma grande redução do desmatamento da Amazônia. Uma outra coisa importante para falar também neste momento com relação ao meio ambiente é a estratégia do Brasil, né? O Brasil ele vai continuar, né, a agir, né, e a cumprir, digamos assim, né, aquilo, né, que estava sendo estabelecido nos regimes internacionais, pelo menos tentando, né, fazer um posicionamento nesse sentido. E a estratégia do Lula nesse momento é a estratégia de diversificar seus parceiros e diversificar suas agendas. E uma dessas diversificações é a questão ambiental. A gente vai ter como momento o Brasil focar muito, né, na questão de cooperação sul-sul, ou cooperação entre os países em desenvolvimento, porque vai existir uma lógica que essa cooperação seria mais equitativa e mais horizontal. Então, a partir dessas cooperações, o Brasil faz muita cooperação técnica, né, de transmitir alguns conhecimentos para outros países que estavam necessitando, e a partir disso eles têm uma certa autonomia, né? E uma desses temas de cooperação técnica vai ser a questão ambiental. Também nesse sentido, né, junto com esses projetos de cooperação, o Brasil ele vai ter como foco a estratégia dos biocombustíveis, né? Então ele vai utilizar como uma estratégia, né, a questão energética, que os biocombustíveis poderiam contribuir para a redução, né, dos impactos aí com as emissões dos gases de efeito estufa. Então ele vai tentar trazer também muito desse diálogo e desse discurso e dessa estratégia no ambiente internacional. E não menos importante, mas também é importante falar, né, que o Brasil nesse momento é um momento onde a diplomacia brasileira ela vai estar muito mais crítica com relação aos Estados Unidos, criticando a hegemonia americana, enfim, não só os Estados Unidos, mas também os países desenvolvidos. E nesse discurso vai existir muita crítica por parte do Brasil em que os países ricos fizessem mais coisa para realmente atingir, né, o protocolo lá de Kyoto, né, que eles realmente conseguissem cumprir o protocolo de Kyoto e realmente implementar o protocolo de Kyoto. Então isso vai aparecer muito neste momento, mas não quer dizer também que ele não tenha sofrido críticas. E uma das críticas no contexto aí, não só doméstico, no contexto internacional, é com relação à construção da usina Belo Monte, que era algo que o Lula criticava, né, em campanha eleitoral. E quando então ele passa, né, a estar no governo, ele começa de uma certa forma a defender. Há muitas críticas, muitas polêmicas, muito envolvimento de ONGs,
E a partir dessas críticas, o projeto, que era muito mais extenso, ele se reduziu. Mas vamos lembrar, né, que ele foi inaugurado, ele passou a entrar em atividade, a usina, em 2016, e ele a usina, ela é um projeto, né, que se deu na região amazônica, no norte do estado do Pará, né, no município de Altamira, onde gerou vários impactos, não só ambientais, porque qualquer construção de usina hidrelétrica tem um impacto ambiental, mas com as comunidades ribeirinhas, também comunidades indígenas. Então é importante destacar isso. No governo Dilma, né, que vai de 2011 até 2016, o que é importante de se destacar, né, com relação a esse momento? A conferência, né, a Rio+20, e nessa conferência da Rio+20, a gente tem um posicionamento por parte da diplomacia brasileira em defender a inserção, né, da pobreza como um contexto importante para contribuir, né, para a redução dos impactos ambientais. Então, investimentos por parte dos países, um auxílio aos países pobres, para que haja mais infraestrutura e que possa contribuir nesse sentido também. E um outro ponto importante também é com relação ao Acordo de Paris. O Acordo de Paris foi assinado pelo Brasil, né? E esse Acordo de Paris foi assinado em 2015 e o Brasil se comprometeu junto com os outros países. Vamos lembrar que o protocolo de Kyoto, ele não exigia, né, obrigações dos países em desenvolvimento, e o Acordo de Paris, ele é muito mais abrangente e que vai exigir também, né, cumprimento e exigências dos países em desenvolvimento, e o Brasil se posicionou a favor, né, deste acordo. Já o governo Temer, né, que é a questão aí, né, do processo de impeachment da Dilma, e entra o Temer em 2016 e fica até 2018. E ele é um governo onde se caracteriza por um contexto, por um viés mais econômico, né, e começa já algumas coisas, né, de críticas com relação a esta agenda ambiental. Existe uma tentativa de reformular o Código Florestal, que gera muito debate, muita crítica, e enfim, né, então já começa aí a dar algumas. Começamos a perceber algumas mudanças nessa agenda de política externa. Mas realmente é muito mais perceptível no governo Bolsonaro que a partir de 2019. A metade do ano de 2019 ele vai ser muito caracterizado por denúncias que vão estar acontecendo do aumento do desmatamento da Amazônia novamente. E aí vai gerar muita repercussão internacional, né? O próprio Bolsonaro, ele vai na Assembleia Geral dizendo que é muito sensacionalismo da mídia, enfim, e depois, né, isso é verificado que realmente está acontecendo, né? E o que nos leva a perceber, até por causa dos alguns discursos também, né? O próprio ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, falando que a Amazônia deveria ser considerada um santuário, posicionamentos da diplomacia brasileira, né? Falando, do governo brasileiro falando, né? De flexibilizar as multas, né? Existia um aumento da mineração em territórios indígenas, enfim. E não vamos esquecer também que na época de campanha, né, o Bolsonaro, ele tinha defendido que ele iria sair do Acordo de Paris. E quando ele assume, ele vai ser muito pressionado a não sair do Acordo de Paris pelo fato de que muitos dos países europeus ameaçaram, tipo, opa, não, se você sair, a gente vai, né, quebrar algumas práticas, algumas parcerias estratégicas aí com você. Então, o que a gente percebe, para resumir, né, e a gente está vivenciando, né, muito essa questão do que está acontecendo pelo fato, né, dos desmatamentos que estão acontecendo não só na Amazônia, mas também na região do Pantanal brasileiro, é que a gente vai estar percebendo uma mudança dessa estratégia da diplomacia brasileira com relação a liderar algumas agendas estratégicas com relação a esse tema, e a gente está vendo, então, né, que a política brasileira ela não está mais voltada em liderar, e também uma mudança de posicionamento com relação à importância dessa agenda. Mas ainda, né, precisamos aí acompanhar as cenas aí dos próximos capítulos. A gente, né, vai estar acompanhando e a gente vai continuar com esse tema, sim, né, nos próximos episódios aí com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Até mais, gente.